bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um tutorial em tricô. Nós vamos fazer essa blusinha aqui, ó, lindinha. Eu achei muito linda. Olha, fiz um decotinho hoje. Vamos devagar, cada aula a gente vai fazendo uns decotes mais elaborados, tá? Algumas coisas mais assim. Vamos devagar. Olha. Tá vendo? Vocês estão vendo? Olha, então eu fiz aqui o ponto rendado, eu já até ensinei esse ponto aqui no canal, super fácil de fazer, abertinho, super gostoso. E eu vou falar aqui agora as minhas considerações desse fio. Olha, eu coloquei ponto de borda, 2 pontos de borda de cada lado, pra já ficar justamente a manga assim certinho, pra gente não ter que fazer nada. Acabou de fazer a blusa, costurou, lava, tem que lavar porque o fio encolhe. Considerações. Usei 2 novelinhos desse fio aqui no meu tamanho G. Só que deu a conta, gente, não sobrou nada, sobrou só isso aqui, ó. Sobrou 2 montinhos desse daqui. Então, você vai fazer GG, extra GG, compre 3 novelos. E se for extra GG, compre 4, dependendo do tamanho. Mas 3 eu acho que dá. A gente vai usar um fio de dentro e um fio de fora. Eu vou explicar pra vocês como que a gente tira, pra poder usar um de dentro e um de fora. Tá joia? A única coisa que eu falo, lave antes de usar e faça 5 centímetros maior de comprimento. Olha, eu gosto das minhas blusinhas com 50 centímetros, então eu fiz 55 de assim, porque ela encolheu cerca de 5 centímetros. Então você faça maior, assim ela não encolhe nada, tá? O fio continua com um caimento super gostoso, só que ela encolhe assim, ó, no comprimento. Então se você usa 60, faça 65. Se você usa 50, faça 55, porque depois igual eu, que aí ela encolhe e fica num tamanho bom. Devido a ele ser um fio reciclado, por isso que ele encolhe. Encolhe mais do que os fios normal, né? Mas nada disso impede de você usar esse fio. Super barato na internet, tá? Por R$6, por aí. Né? Cada site tem o seu preço, mas é um fio que vale a pena você comprar. E o que eu fiz? Lavei com amaciante, para deixar o fio mais gostoso, mais macio, com aspecto mais gostoso. Deixei de molho numa aguinha com amaciante, sabe? Aí eu fui lá, torci com muito cuidado e coloquei no varalzinho de chão aberto, pra peça não ceder, não ficar assim, né, esbeiçado. Vocês viram que não ficou, ó, tá certinho, tá? Aí vocês coloquem pra secar e olha, super vale a pena. Eu gostei muito do fio. É um fio gostoso, não tem brilho. Lembra assim uma coisa hippie, sabe? Eu gosto dessas coisas. E eu acho que super vale a pena. Aí você tem várias cores, você escolhe a cor aí que te agrada se você for usar esse fio. O material: agulha número 6 em tricô, 6 milímetros. Fita métrica para você medir. Tesourinha para fazer o acabamento, uma agulha para deixar na espera os fios. Se você não tiver essa agulha, use agulha de tapeçaria com fio e passe em volta dos pontos para a gente deixar esperando esse lado aqui. Olha, marcadores você vai precisar. Hoje em dia tem de vários marcadores que vende por aí. Eu tenho esses marcadores que eu guardo aqui, ó, pra não perder, tá? Deixo minhas agulhas tudo aqui bonitinho. Então, se você não tiver, faça com linha. Ó, eu tenho esses daqui que eu fiz e uso também. Ó, marcadores de linha, tá vendo? Tem essas borrachinhas que eu comprei na loja de 99, que acho que é borracha pra torneira. Super baratinho, mas eu achei interessante na parte de ferramentas e aí eu comprei e eu uso elas também, tá? Então, nós vamos precisar disso. Agulha de tapeçaria, né? Já falei que tá aqui. E substituições. Se você não quiser fazer com esse, não achou esse, quer fazer com o Anne, é o mesmo Tex. Anne, você faça com o Anne, só que é 2 fios juntos, tá bom? Se você não quer com o Anne, tem o Brunella, que é o mesmo Tex. Ou Camila Fashion, que é da Coutos Correntes, você pode usar. O Anne é da Círculo, tá? E o da Fiore é da Euroroma. E o barroco também da Círculo, você pode usar o barroco, que ele é o mesmo Tex. Um fio desse barroco aqui, 4 fios, o barroco 4, é o mesmo que 2 Anne. 2 fio Anne tem o mesmo Tex que um barroco, um fio só do barroco, tá bom? Então, você quiser usar, você faça só com um fio do barroco, tá? Então, tem essas opções aqui pra você usar de fio pra fazer essa blusinha.
Eu coloquei do tamanho P ao extra GG, você escolhe aí o seu tamanho, o seu número, use os pontos aí que eu coloquei, que vai dar certo, que eu coloquei, o meu é o G, então eu fiz com 72 pontos, mais os de borda que eu vou explicar aí na receitinha no passo a passo, tá bom, pessoal? Olha, um beijo pra vocês, espero que gostem desse tutorial. Então vamos lá agora fazer essas lá. Aqui está o esqueminha da blusa, ó. Blusa mostarda, eu usei a agulha número 6 de tricô. Você pode usar o fio Anne, Camila Fashion, ou Bela Fashion, ou Barroco, tá? Que são tudo mesmo tag, só que o Barroco você usa um fio, Bela Fashion 2 fios, Camila Fashion 2 fios, Anne 2 fios juntos. E o fio Fiore da Euroroma, tudo 2 fios juntos, só o Barroco que é um, tá? Essa receita é múltiplo de 6 e eu usei 6 mais 4 de borda, tá bom? Aqui está o tamanho. Se você for fazer o tamanho P, você vai colocar 60 pontos na agulha mais 4 de borda. Isso é para a frente e depois para as costas, tá bom? Tamanho M, 66 pontos mais 4 de borda. Tamanho G, que foi o que eu fiz, 72 pontos mais 4 de borda. Tamanho GG, 78 pontos mais 4 de borda. E o tamanho extra GG, 84 pontos, mais 4 de borda. E aqui está o desenho, olha. A gente vai começar aqui com 6 carreirinhas de ponto meia, vamos subir a peça com o ponto 1, que é o ponto aberto rendado. E depois nós vamos fazer o ponto fechadinho, tá? Ó, a gente começa pelas costas, tá? E depois a gente vai e faz a frente. No meu caso, eu coloquei 72 mais 4 de borda. É 2 de borda de um lado e 2 do outro lado, tá? Esse é o esquema. E os demais, os outros tamanhos também. Se você for fazer o P, você vai colocar 60 pontos mais 4. O M, 66 pontos mais 4. E assim por diante, tá? Igual eu falei aqui, ó, na tabelinha dos pontos, a receitinha de cada tamanho, tá bom? Então, vamos lá agora fazer essa blusinha? Então, vamos lá para a receitinha? Eu vou usar esse fio e eu vou tirar aqui, que eu quero usar um fio de dentro e um fio de fora. Então, eu faço assim, ó, porque ele tem um papelão aqui dentro, ó. Esse fio tem um papelão, tá vendo? Então, para mim tirar esse papelão, eu tenho que quebrar ele. Ó, mas com força, você pode amassar, entorta pra lá, entorta pra cá, aperta bem, pra deixar ele bem flexível lá dentro. Quando ele estiver bem flexível, você vem e vai puxando assim, ó. Aqui. E vai tirando assim. Espera só um pouquinho que vai mexer aqui. Pronto, olha. Eu como se eu tivesse entortado ele aqui dentro, ó, tá vendo? Eu apertei. E agora eu venho aqui, ó. E empurro. Ó. Tá vendo? Pronto, ó. Eu tô empurrando aqui com o meu dedo aqui, com o auxílio do dedo aqui embaixo, ó. Depois que eu amassei e quebrei ele, aí eu tiro, olha. Tá vendo? Esse papel aqui, não dá pra ficar lá pra poder puxar um fio de dentro, um fio de fora. Você tem que tirar o papel. Aí agora, eu olho com muito cuidado pra eu puxar o fio que ficou lá dentro, ó. Aí, ó, saiu aqui, tá vendo? Um fio de dentro. E agora eu vou pegar um fiozinho aqui de fora. Aqui, ó, o fio tá aqui, ó, escondidinho aqui. Com muito cuidado, tá? Você faça isso, pra não embolar. Pronto. Agora, você pode trabalhar com ele normalmente, ó, um fio de dentro e um fio de fora. Aí, eu arrumo aqui. Agora, eu coloco numa cestinha, porque eu não gosto que o novelo fique dançando. Agora, eu coloco o meu fio dentro dessa cesta e coloco no chão, porque é bem mais prático, o fio não suja e ele não fica dançando, tá? Agora, eu vou deixar um fio bem longo para eu poder colocar os pontos na agulha. Ó, lembrando que eu já tenho aula aqui explicando
como coloca ponto na agulha em tricô, se você é iniciante, tá? Eu vou aproximar a câmera. Pronto. Então, eu vou colocar 72 pontos, porque é um múltiplo, tá? Pro meu tamanho G, eu vou colocar 72 pontos e mais 4 pontos de borda. 2 pontos de borda para um lado e 2 para o outro, tá? Então, eu vou colocar 76 pontos no total. Já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui 76 pontos e eu volto com vocês. Pronto, eu coloquei aqui 76 pontos. Agora eu vou dar um nozinho só pra deixar firme aqui, tá? Pronto. E agora nós vamos começar a fazer 6 carreirinhas de ponto, meia no direito e meia no avesso. Então, você vai fazer meia no direito e meia no avesso. Não tem segredo, ponto meia, tá? Eu vou fazer somente ponto meia agora. 6 carreirinhas. Como que é, ó? Eu vou 1, volto 2, vou 3, volto 4, vou 5, volto 6. Aí eu volto com vocês. Então, nós vamos começar aqui agora com a primeira carreirinha. Tá? Já fiz as 6 carreiras de ponto meia no direito e no avesso e coloquei o marcador. Tanto aqui no início, quanto aqui no final, tá? Porque esse aqui é o nosso ponto de borda. Então, vamos lá agora, ó. 2 ponto meia de borda. Passo o marcador. Primeira carreira, tá? Abro asterisco. Laçada. 3 pontos juntos em meia, pego por trás. Ó, você sempre vai fazer assim. E laçada novamente e 3 ponto meia. 1, 2, 3. Fecha asterisco. Somente isso. Novamente, vamos fazer laçada, 3 ponto meia, pego por trás. Laçada e 3 ponto meia. 1, 2, 3. E você vai fazer isso até o final da carreira, tá? Quando chegar no final da carreira, a gente faz os 2 últimos de borda em meia, tá bom? E agora nós estamos na segunda carreira, que é o avesso, é em tricô. Mas os 2 primeiros pontos são em borda e vai ser ponto meia. Então, eu faço o primeiro ponto meia, segundo ponto meia, passo meu marcador. Agora, o restante vai ser toda em ponto tricô. Toda a segunda carreira vai ser em ponto tricô. Quando chegar no final, eu vou fazer aqui, eu volto, porque vai ser em borda e nós vamos fazer em meia, tá? Vamos fazer agora toda em ponto tricô. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, passei meu marcador e agora eu vou fazer os 2 últimos pontos em meia, porque é em borda, tanto no direito quanto no avesso. Agora, eu estou na minha terceira carreira. Terceira carreira, você vai fazer os 2 primeiros pontos em meia, que é em borda. 1, 2, passa o marcador. E agora, nós vamos fazer, abre asterisco, 1 ponto meia, laçada e 2 juntos em meia para a esquerda. E 3 ponto meia. 1, 2, 3. Fecha o asterisco. E você vai voltar no começo e repetir somente isso. 1 ponto meia, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda. E 3 ponto meia. 1, 2, 3. Fecha asterisco. Você vai repetir isso até o final da carreira. Quando chegar aqui no final, você vai fazer os 2 meia, que é o de borda, tá? Eu vou fazer e depois eu volto com a quarta carreira com vocês. E agora eu voltei com a quarta carreira. A quarta carreira é o avesso, é ponto tricô. Porém, os 2 primeiros pontos é em borda e é em meia, ó. Faço 1, 2 ponto meia, passo o marcador e agora eu vou fazer o restante toda em ponto tricô. Vou fazendo
até chegar no marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, não pode esquecer, é 2,6, tá bom? Eu vou fazer a quarta carreira e depois eu volto com vocês na quinta carreira. Agora, nós estamos na quinta carreira. Você vai fazer 2,6 de borda. 1, 2, e vai passar o marcador. Pronto. Agora, nós vamos dar início na quinta carreira. Abre asterisco, 3,6, 1, 2, 3. Laçada. 3 juntos em meia. E laçada. E fecha o asterisco agora. Agora, você vai voltar no começo e vai repetir somente o que está no asterisco. 3, meia, 1, 2, 3, laçada, 3 juntos em meia para a esquerda, laçada, novamente, 3, meia, 1, 2, 3, laçada, 3 juntos em meia para a esquerda, laçada. Só isso você vai repetir até o final. Quando chegar aqui no final, você vai fazer os 2 últimos em borda em meia, tá? Eu vou fazer e volto com vocês na sexta carreira. Agora, eu estou na sexta carreira do avesso. É par e é toda em ponto tricô. Os 2 primeiros em ponto meia, que é borda, ó. Passo o marcador. Agora, eu vou fazer todo o restante da sexta carreira em ponto tricô. Eu vou fazer até chegar nos 2 últimos. Quando chegar nesses 2 aqui, é em borda, é meia, tá bom? Depois eu volto com a sétima carreira. Agora, eu estou na sétima carreira e penúltima de repetição desse ponto. Lembrando que ele é feito em 8 carreirinhas. 2,6, abre o asterisco agora, passa o marcador. Opa! Agora, você vai fazer 4,6, abre o asterisco. 1, 2, 3, 4, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda. Fecha asterisco. Você vai voltar no começo e vai repetir somente isso. 1, 2, 3, 4, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda. Pronto. E eu vou fazer somente isso até o final. Quando chegar no final, vou fazer os 2 últimos em meia e eu volto com a oitava carreira com vocês. E agora, eu cheguei na oitava e última carreira de repetição desse ponto, que é o avesso. É todo em ponto tricô, porém, os 2 primeiros é em borda, é em meia, ó. 1, 2, passo o marcador. Agora, eu vou fazer todo o restante em ponto tricô. Eu vou fazendo até chegar nos últimos 2 pontos. Quando chegar aqui, eu faço em ponto meia, aí eu volto com vocês. E eu concluí as 8 carreirinhas. Olha, eu fiz daqui até aqui, tem 8 carreiras. O que você vai fazer agora é repetir. Você vai continuar fazendo aqui 8 carreiras, mais 8 carreiras, e você vai fazer o comprimento que você quer. Eu vou fazer por 8 vezes. Eu já fiz uma vez a repetição das 8 carreiras. Agora, eu vou fazer mais 7 vezes, porque eu quero um total de 8 vezes repetir as 8 carreiras. Eu vou repetir, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu chegar na oitava repetição, eu paro e venho mostrar pra vocês que nós vamos trocar de ponto agora essa peça. Ela vai ter 2 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e depois eu troco. Aí eu volto com vocês. E eu terminei. Eu fiz 8 carreiras desse ponto rendado. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? A gente conta sempre de 2 em 2. Uma carreira embaixo, uma carreira em cima. E agora, nós
vamos dar início ao segundo ponto dessa peça, que é o ponto fechadinho, tá? Então, vamos lá. Esse ponto fechadinho, ele também é múltiplo de 6. Então, tem que ser múltiplo de 6, porque o ponto rendado aqui embaixo também era múltiplo de 6 para dar certo, tá bom? Então, você pode continuar normalmente e eu vou passar a receitinha desse ponto. Nós vamos começar fazendo 2 de borda, que é em meia, que nós estávamos fazendo normalmente. Pronto, passo o marcador, porque aqui é a nossa borda. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto. A primeira carreira desse ponto é toda em meia. Todas as carreiras ímpares vai ser em meia, tá? Então, a primeira carreira eu vou fazer em meia até o final. Primeira carreira, terceira carreira, quinta carreira, tudo em meia. Só as carreiras pares do avesso que vai ser trabalhada, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. E agora, eu estou na minha segunda carreira. Os 2 primeiros pontos é em borda, é em meia, tá? Sempre vai ser assim. Os 2 primeiros pontos de borda em meia e os 2 último ponto também da carreira vai ser em meia, tá bom? Então, nós vamos trabalhando, mas não pode esquecer, sempre vamos continuar mantendo a borda. Os 2 últimos e os 2 primeiros, sempre do lado direito e avesso, é importante lembrar. Agora, eu passo meu marcador e agora eu vou dar início ao ponto. 3 pontos, abre asterisco. 3 pontos, tricô, 1, 2, 3, e 3 ponto meia, 1, 2, 3, fecha asterisco. E você vai repetir somente isso, é muito fácil. 3 tricô, 1, 2, 3, 3 meia, 1, 2, 3, tá? Então, você vai fazer isso, 3 tricô, 3 meia, 3 tricô, 3 meia, até o final. Aí, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, eu estou na terceira carreira. A terceira carreira é toda em ponto meia, porque ela é ímpar, lembra? Então, eu vou fazer aqui meus pontos de borda, não tem segredo. E o restante da carreira toda é em ponto meia, tá? Eu vou fazer aqui a minha terceira carreira toda em ponto meia, depois eu volto com vocês. Pronto, agora eu estou na minha quarta carreira. Quarta carreira, eu vou fazer o ponto de borda, é o avesso, 2 meia. Passo o marcador e agora eu vou fazer o ponto trabalhado. É muito simples. Você vai fazer 3 pontos tricô, abre asterisco, 1, 2, 3. E 3 ponto meia, 1, 2, 3. Só isso. 3 tricô, 1, 2, 3. E 3 meia, 1, 2, 3. 3 tricô, 1, 2, 3. E 3 meia, 1, 2, 3. E eu vou fazer isso até o final da minha quarta carreira. Agora, eu estou na minha quinta carreira. A quinta carreira, ela é ímpar, então, ela é toda em ponto meia, tá? Eu vou fazer aqui toda a minha quinta carreira em ponto meia. Eu vou fazer e depois eu volto com vocês. Agora, eu estou na minha sexta carreira. A sexta carreira é 2 pontos em meia, que é borda. E agora, eu vou fazer todo o restante em ponto tricô, tá? Eu vou fazer aqui todo o restante da sexta carreira em ponto tricô. E quando eu chegar nos 2 últimos pontos, não pode esquecer que é em borda, é em meia, tá? Então, eu venho fazendo tricô, tricô, tricô. Quando chegar aqui, eu faço os 2 últimos em meia. Aí, eu volto com vocês. Agora, eu estou na minha sétima carreira. Então, é toda em ponto meia, porque a sétima carreira, ela é ímpar. Então, eu vou fazendo aqui toda a minha sétima carreira em ponto meia. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Agora, eu estou na minha oitava carreira, é do avesso. Então, os 2 primeiros é em borda, é em meia, 1, 2. E vou passar o marcador.
Agora, eu vou fazer 3 pontos meia, 1, abro asterisco. 1, 2, 3 e 3 tricô. 1, 2, 3 tricô, fecho asterisco. E eu vou repetir somente isso. 3 meia, 1, 2, 3 e 3 ponto tricô. 1, 2, 3. Vou fazer isso até o final da carreira. Agora eu estou na minha 9ª carreira. A 9ª carreira, ela é ímpar, então ela é toda em ponto meia. Então, eu vou fazer aqui meus 2 pontos de borda. E o restante da carreira, eu vou fazer toda em ponto meia. Eu vou fazer aqui e eu volto com vocês. Agora, eu estou na minha 10ª carreira. É o avesso. Então, eu vou fazer os 2 pontos de borda em meia. E agora, eu vou dar início ao ponto. É 3 pontos meia, abro asterisco. 1, 2, 3 ponto meia e 3 ponto tricô. 1, 2, 3. 3 ponto meia, 1, 2, 3 e 3 ponto tricô. 1, 2, 3. E eu vou fazer isso até o final. Agora, eu estou na minha 11ª carreira. É toda em ponto meia, ela é ímpar. Então, todas as ímpares são ponto meia. Então, eu vou fazer aqui a minha 11ª carreira, toda em ponto meia. E depois eu volto com vocês. E agora eu estou na minha 12ª carreira e última de repetição desse ponto, porque esse ponto é feito em 12 carreiras. É o avesso. Então, eu vou fazer aqui 2 de borda, que é meia, passo o marcador, vou fazer toda em ponto tricô, a 12ª carreira. Aí, eu venho fazendo tricô, 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 tricô. Quando chegar aqui nos 2 últimos, é meia. Aí, eu volto com vocês. E pronto, eu terminei aqui a repetição. Começa aqui, ó, bem aqui. Daqui até aqui tem exatamente 12 carreirinhas desse ponto fechadinho, tá? Então, eu fiz aqui, ó, uma repetição do ponto fechado, 12 carreiras. Agora, o que você vai fazer? Você vai crescer essa peça, você vai repetir mais 3 vezes e meia, ou até o tanto de comprimento que você quer, tá? Eu vou fazer só mais 3 vezes e meia isso daqui, a repetição, porque é o que a minha linha dá, senão a minha linha não vai dar. Mas se você tem mais linha e quer fazer mais, você faça mais, tá bom? Mas esse comprimento pra mim já tá bom. E isso é para as costas, tá? 3 vezes e meia, com mais essa daqui vai dar 4 vezes e meia, tá? E depois eu volto com vocês pra nós arrematarmos. Então, eu terminei aqui as costas. Eu troquei de ponto e eu fui subindo até aonde eu queria. Aqui na minha conta, eu repeti esse ponto, porque a cada dois conjuntinhos desse, eu tenho uma repetição inteira do ponto. Então, eu repeti 1, 2, 3, 4 e meia. Repeti 4 vezes e meia, que eu parei, que o meu fio acabou, só tem isso daqui de pouquinho, então, pra mim já deu o tamanho. Então, esse aqui é o suficiente de um novelo pra mim poder fazer o arremate agora. Então, agora nós vamos arrematar essa peça às costas. Então, nós vamos arrematar agora. Eu sempre gosto de falar, de explicar, que eu gosto que o arremate fique bem frouxo, porque é muito mais fácil de costurar. O algodão, ele não cede, assim, ele é seco, então ele fica firme. Se você não deixar o arremate dele folgado, o ponto, na hora que você for costurar em cima, vai ficar repuxando. Então, a gente tem que deixar ele bem frouxo na hora de arrematar. Ó, eu faço um, e agora eu vou e faço o próximo, e passo esse daqui por cima. Ó, tá vendo que ficou uma argolinha frouxa? Não aperta, é exatamente assim que tem que ser. Agora, eu vou fazer o próximo, ó, com a mão bem leve. Ó, passo por cima. Tá vendo? Dá a impressão que ele tá folgado, mas na hora que eu terminar, vocês vão ver que vai ficar na medida, ó. E passo por cima.
E você vai fazendo assim, e vai passando por cima. Faz um e passa o próximo por cima. Faço o mais um e passo o anterior por cima. E assim, ó, depois você puxa. Na hora que você puxar, ele encaixa, tá vendo, ó? E ele fica flexível e fica fácil, não fica repuxando, tá? Então, eu vou arrematar todo ele até o final, porque esse daqui é as costas. E depois nós vamos continuar dando sequência nessa peça. Olha, e eu terminei, arrematei todos os pontos das costas. Olha como que fica, é disso que eu estou falando, ó. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Se você aperta, ele não faz esse movimento. Aí fica muito melhor quando você costura a peça. Aí eu fiz, ó, tem o ponto rendado e o ponto fechadinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a outra parte da frente agora, nós vamos dar início. A parte da frente vai ser igual, nós vamos fazer as 6 carreiras de ponto meia no direito e no avesso. Aí, nós vamos subir, vamos fazer o ponto rendado. 1 repetição, 2 repetição, 3 repetição, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a repetição do ponto. Eu fiz aqui, no ponto rendado. Então, nós vamos fazer na frente a mesma coisa. Quando chegar aqui, que vai mudar o ponto pro ponto fechadinho, aí nós vamos fazer diferente. Porque... Pronto. E agora, eu vim fazendo aqui, ó, a mesma coisa na parte da frente. A mesma coisa que eu fiz na parte das costas, eu vou vir fazendo na parte da frente, porque é igual as costas e a frente, ela é igual até nesse ponto. Daqui pra frente, vai mudar, porque na frente vai ter decote. Então, eu fiz aqui uma repetição desse ponto fechadinho, certo? Agora, eu vou fazer mais meia repetição desse ponto fechadinho, ou seja, eu vou fazer mais essa carreirinha aqui só, essas 6 primeiras carreiras, e depois nós vamos começar a mudar o ponto aqui, porque vai ser a parte que vai ficar, que eu vou deixar a abertura do decote, mas eu vou acompanhando passo a passo com vocês. Então, agora eu vou repetir mais 6 carreiras, aí eu volto com vocês. Pronto. E eu fiz aqui, ó, as 6 carreiras, daqui até aqui, que eu falei que ia fazer, certo? Agora eu vou precisar de 4 marcadores para mim marcar o meio, para eu começar a fazer o meu decote. Eu tenho 72 pontos daqui até aqui, tirando os 2 de borda de cada lado. Então, 72 dividido por 2 é 36. Então, eu vou marcar 36 e vou dividir, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Aqui é o meio. Pronto, vou marcar aqui, ó. Marquei o meio aqui agora. Aqui eu vou centralizar o meu decote. O ponto não é feito em 6, múltiplo de 6. Então, eu venho aqui e vou marcar, ó, 2, 4, 6. Aqui eu fiz uma combinação do ponto. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Aqui, até aqui, eu vou fazer. Vou dividir aqui, separar para o meu lado direito. Aqui vai ser o decote, aqui eu centralizei o decote, e aqui eu vou vir marcando também, ó. Vou marcar 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, até aqui. E vou colocar um marcador. Então, aqui eu centralizei o decote, aqui vai ser o lado esquerdo e aqui vai ser o lado direito, certo? Agora, eu posso tirar esse marcador do centro, porque eu já centralizei aqui, ó, meu decote vai aqui, vou começar aqui e vou subir aqui dos lados. Porém, eu quero fazer uma borda, eu quero fazer aqui, ó, aqui e aqui, subir igual aqui embaixo, ó. Eu quero fazer essas 6 carreirinhas de ponto meia, tanto no lado direito quanto no lado avesso. Por isso que eu vou usar os marcadores aqui agora. Toda vez que eu chegar nos marcadores, eu sei que eu tenho que fazer meia no direito e no avesso. E aqui eu vou marcar a bordinha, ó, eu quero fazer aqui uma bordinha. Então, eu vou fazer com 3, tá? 3,
E aqui eu vou fazer com 3 também. Não vou fazer com mais, senão vai ficar muito grosso. Tá vendo? Ó, vou fazer assim agora. Então, aqui agora nós vamos trabalhando. Normalmente, vamos vir fazendo aqui a sequência do ponto. Aqui e aqui. Quando eu chegar daqui até aqui, eu vou fazer ponto meia no lado direito e no lado avesso, tá? Vamos lá, então. Então, vamos dar sequência aqui agora. Olha, eu já marquei. Agora, eu vou vir fazendo a 7ª carreira. Eu tinha parado na 6ª carreira. Então, agora eu dou sequência na 7ª. A 7ª carreira, ela é toda em ponto meia. Então, aqui não tem segredo. Eu vou fazendo ponto meia em toda ela. Quando chegar no marcador, eu passo o marcador e continuo fazendo ponto meia, tá? Aí, na 8ª carreira que vai mudar. Aí, eu volto com vocês. Agora, eu estou na 8ª carreira, que é o avesso. Então, eu vou fazer aqui, ó, os 2 primeiros em borda, que é ponto meia. Passo o marcador. Agora, está pedindo para mim fazer 3 ponto meia e 3 ponto tricô. Abro asterisco. Então, eu vou vir, ó, 3 meia, 1, 2, 3, 3 tricô, 1, 2, 3. Agora, eu cheguei no marcador. Eu passo meu marcador e eu vou fazer tudo meia, independente do que acabou aqui, tá? Aqui nós vamos dar sequência. Agora, quando chegar no marcador, tudo meia. Aí, você vem fazendo, ó. Esses 3 é o de borda para subir o lado direito. E esses daqui é meia que vai centralizar o nosso decote. Pronto, agora eu passo o marcador e eu sei que agora eu cheguei na bordinha do lado esquerdo e eu tenho que fazer meia também. Depois nós vamos separar, tá? É só esse pedaço. Passo o marcador e agora eu vou dar sequência no ponto. Aí, eu viro pra eu ver aqui agora. Ó, agora tá pedindo pra mim fazer 3 ponto tricô e 3 meia, porque eu estou intercalando. Então, eu dou sequência. 3 ponto tricô, 1, 2, 3. 3 ponto meia, 1, 2, 3. 3. Acabou. Agora, eu passo meu marcador e faço os 2 últimos em meia, porque é em borda. Olha. Agora, eu vou virar pra vocês verem, olha. Então, aqui, ó, tô dando sequência no desenho do ponto desse lado. Aqui, tá ficando tudo em ponto meia, tá? Que vai ser a bordinha. E aqui também eu sigo dando sequência. Agora, eu vou para a carreira número 9. Carreira número 9 é toda em ponto meia. Passo o marcador. Então, eu não tenho muito o que fazer na carreira número 9, é só passar o marcador fazendo meia. Passo o marcador e vou fazendo meia. Passo os marcadores e vou fazendo meia nela toda, tá? E eu volto com vocês na 10ª carreira. Agora, eu estou na 10ª carreira, tá? 10ª carreira é o avesso. Então, agora eu faço 2 ponto meia de borda, passo o marcador. Agora, está pedindo para fazer 3 meia, 1, 2, 3 e 3 tricô. 1, 2, 3. Agora, eu cheguei no meu marcador, eu passo meu marcador e eu continuo fazendo ponto meia, porque agora é o meu decote. Passo o marcador e continuo fazendo ponto meia. Eu vou fazer até aqui, ó, até nesse outro marcador, aí eu volto com vocês. Ó, cheguei no marcador, agora eu preciso dar sequência no ponto, ó. Então, agora eu vou fazer 3 tricô, 3 meia, tá vendo? Eu sempre olho aqui, pra mim não me perder. Então, agora eu vou fazer 3 tricô, 1, 2, 3 e 3 ponto meia. 1, 2, 3. 3 tricô, 1, 2, 3 e 3 ponto meia. 1, 2, 3. 3 tricô, 1, 2, 3 e 3 meia. 1, 2, 3, 3 tricô, 1, 2, 3. Acabou. Passo o marcador e faço os 2 últimos em meia, que é em borda. Olha.
Tá vendo como tá ficando, ó? Aqui é a bordinha que eu falei pra vocês. E aqui eu tô dando sequência no ponto, ó. Eu não posso me perder, senão vai ficar errado, tá? Parece confuso, mas não é. É só porque nós temos que prestar bastante atenção quando nós temos decote na peça. Ela não é igual ao decote reto, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é porque nós estamos desenhando aqui um decote, tá? Agora nós estamos na 11ª carreira, dando sequência no ponto. 11ª carreira e ela não tem erro. É todo em ponto meia. Você vai fazendo todo em ponto meia, que ela é ímpar, lembra? E quando chegar nos marcadores, eu passo os marcadores e continuo fazendo ponto meia. Vou fazer aqui e depois eu volto com a 12ª carreira de repetição desse ponto. Agora eu estou na minha 12ª carreira e última de repetição desse ponto. Então, agora eu vou fazer, ó, 2 ponto meia, que é de borda, passo o marcador. Vou olhar aqui só pra eu não ver, ó. Agora, a 12ª carreira, ela é toda em ponto tricô. Então, não tem erro de você seguir o ponto, ó, de você errar, ó. Já fiz as 2 carreirinhas aqui, ó. Tá vendo? Porque é de 2 em 2, ó. 2, 2. Vendo aqui? 2 e 2. Então, agora, eu vou fazer ponto tricô, só que quando eu chegar no marcador, eu não posso esquecer que é ponto meia. Tá? Então, eu venho fazendo meia no direito, meia no avesso. Por isso que a gente coloca os marcadores, senão a gente esquece. Passo o marcador e continuo fazendo meia, tá? Ó. Da bordinha do lado esquerdo, passo o marcador. Agora, eu faço tudo ponto tricô, tá? Agora, eu venho fazendo tricô. Essa é a 12ª carreira. Pronto, cheguei no marcador. Passo e faço os 2 últimos em borda, que é em meia. Olha, dá pra vocês verem já a diferença, olha. Aqui, nós estamos fazendo ponto trabalhado, aqui já tá subindo, ó, a bordinha aqui desse lado e os pontos meia aqui que eu fiz decorativo. Agora, nós iremos voltar na primeira carreira de repetição, tá? Porque ele é feito assim, da primeira à 12ª, da primeira à 12ª. Eu vou vir fazendo aqui agora a primeira carreira toda em ponto meia. Quando chegar aqui, eu vou colocar na espera, vou arrematar esses pontos aqui, que vai ser o nosso decote, e vou dar sequência desse lado aqui primeiro, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá da sequência? Eu vou usar essa agulha aqui de espera para esperar os pontos, tá? Mas você pode usar uma linha, se você não tiver, você põe uma linha numa agulha de tapeçaria e passa em volta dos pontos e amarra, tá bom? Aqui primeiro, eu vou fazer todo em ponto meia, porque é a primeira carreira, eu estou voltando, tá? Passo o marcador e agora eu vou fazer, ó, toda em ponto meia até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, nós vamos arrematar. Então, vamos lá. Ó. E eu tô chegando aqui, ó, no marcador, na minha primeira carreira que eu estou fazendo, ó. Cheguei no marcador, certo? Agora, eu passo o meu marcador e vou dar continuidade, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 ponto meia. Certo? Agora, esses pontos aqui, eu preciso colocar eles na minha agulha de espera, porque agora eu vou arrematar, tá bom? Então, eu vou colocar eles aqui na minha agulha de espera, com muito jeito. Daqui pra frente, eu vou arrematar e vou dar sequência. Então, ó, eu venho aqui agora, ó. Porque esses daqui, tudo, eu já fiz.
tá? Eu já dei sequência, eu já fiz. Eu vou deixar eles aqui, ó, bonitinho esperando. Com muito cuidado você coloca. Pra quando eu tiver... Eu vou fazer primeiro o lado esquerdo. Depois eu amarro o fio e venho fazendo o lado direito, subindo a cava, tá? Ó, coloco e prendo aqui agora. Virar aqui agora, ó. Agora, daqui em diante, nós vamos arrematar esse pedaço aqui que vai ser o nosso decote. Então, eu vou fazer aqui, faço 1,5. Faço o próximo, passo esse por cima. Faço o próximo, estou rematando 1,5. Passo esse por cima. Faço o próximo, passo esse por cima. Não aperta, tá? Faço o próximo e passo esse por cima. Faço o próximo, passo esse por cima. Passo o próximo, passo esse por cima. Eu vou arrematar até chegar no meu próximo marcador. Faço o próximo e passo esse por cima. Faço o próximo e passo esse por cima. Faço o próximo, 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 passo esse por cima. E assim eu vou indo, ó. Faço o próximo, passo por cima. 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 E eu cheguei, ó, vou fazer o último aqui e vou jogar o marcador fora porque eu cheguei, ó. Já arrematei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Arrematei todos os pontos aqui do meu decote. Esses daqui vão ficar na espera. E agora, nós vamos dar sequência aqui. Tá? Vou fazer esse e passar esse aqui por cima. Pronto, porque eu só vou ficar com esse daqui. Agora, esse daqui já começa a minha borda, ó. 1, 2, 3. Passo o marcador e agora eu vou dar sequência fazendo tudo em ponto meia, porque eu estou na minha primeira carreira, não pode esquecer. Você não pode perder a sequência dos pontos, porque... pra gente não errar, tá? Então, dou sequência aqui na primeira carreira, que é em ponto meia. E eu vou fazer aqui até o final. Deixa eu fazer uma visão assim mais ampla pra vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu fechei aqui o decote. Agora, eu vou trabalhar esse lado esquerdo aqui, eu vou subir. Ó, eu já fiz 2 repetições do ponto. As costas, eu fiz 4 repetições e meia do ponto. Na frente, eu tenho que fazer igual, senão vai dar diferença na hora de costurar a lateral. Então, eu vou fazer 1, 2. Agora, eu vou fazer 3, 4 e meia. Então, eu tenho que fazer aqui mais 2 vezes e meia a repetição do ponto, pra mim arrematar o meu ombro aqui em cima do lado esquerdo. Tá? É isso que nós vamos fazer. E depois, nós vamos passar pro outro lado. Então, vamos lá. Segunda carreira. Faço 2 meia, que é de borda. Passo o meu marcador. Agora, está pedindo para mim fazer 3 pontos tricô, 1, 2. Deixa eu dar sequência aqui, ó. 2, 3. E 3 pontos meia. 1, 2,
3. Vamos ver se tá dando certo? Ó, certinho. 3 ponto tricô, 1, 2, 3 e 3 ponto meia. 1, 2, 3. 3 ponto tricô, 1, 2, 3 e 3 ponto meia. 1, 2, 3. 3 ponto tricô, 1, 2, 3. E eu cheguei no marcador agora. Passo o marcador e continuo fazendo 3 meia, porque esse daqui agora vai ser 3 meia no direito e no avesso, que é a minha borda. Pronto, virei. Agora, eu estou na minha terceira carreira, tá? Então, eu vou fazer a terceira carreira ímpar toda em ponto meia, ó. Vou fazer toda ela em ponto meia. Passo o marcador, esse daqui é meu ponto de borda. E vou fazer agora até o final aqui, depois eu volto na quarta carreira. Agora, eu estou na minha quarta carreira. Olha, eu vou fazer 2 meia de borda, 1, 2, passo o marcador. E agora eu dou sequência. Está pedindo para fazer 3 pontos tricô, 1, 2, 3, 3 ponto meia, 1, 2, 3. Agora, eu não vou filmar toda essa parte, porque vai ficar muito longo o vídeo, eu quero fazer um vídeo só. Então, não tem erro, você vai seguir aqui, ó, as carreiras até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, eu volto para nós arrematarmos, tá bom? Repetindo que eu vou fazer, ó, 1, 2 repetição. Então, eu vou fazer 3, 4 repetição e meia do ponto. Só isso que eu vou fazer. Não esqueça da borda. Toda vez que chegar no marcador, é meia no direito e no avesso. E a borda de cá, meia no direito e no avesso. E aqui os pontos você vai seguir intercalando, ó. Tá? Igual você fez no restante da peça. Vou fazer aqui, depois nós voltamos para arrematar e vamos fazer o lado direito, tá bom? Olha, então eu vim aqui, ó, vamos contar? Eu tinha que ter feito 4 vezes e meia, igual das costas, ó. 1, 2, 3, 4 e meia, tá vendo? Então, agora eu vou arrematar, ó. Esse aqui é o decote da parte esquerda, que eu falei que nós iremos fazer, é só seguir a sequência do ponto, que eu já passei a receitinha aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos arrematar daquele jeito mais folgadinho, tá? Ó, faz um, faz o outro, passa o primeiro por cima do segundo. Faço o terceiro, passo o segundo por cima do terceiro. Faço o quarto, passo o terceiro por cima do quarto. Faço o quinto, passo o quarto por cima do quinto. E assim, vou fazendo, tá? Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Pronto, voltei aqui. Agora, eu vou cortar um pedaço do fio, vou deixar um pedaço. Ó. Pronto, ó. Tá? Então, nós já fizemos esse lado aqui. Agora, eu vou amarrar o fio desse lado aqui e nós iremos dar sequência no decote do lado esquerdo. Olha, eu já fiz aqui. Eu já até costurei esse lado aqui, olha como que a costura fica bonitinha. Do lado direito e do lado avesso. E aqui na lateral também eu já costurei, olha. Olha como ficou. É uma costura diferente do que a gente vem costurando, mas é muito simples de fazer, tá? É mais simples do que do outro jeito. E aqui, como nós já fizemos aquela bordinha de 2, tá vendo? De 2,6, já ficou o acabamento da manga. Aí não precisa fazer nada, nem aqui, nem no decote. Já ficou o acabamentinho aqui, ó, tá? Agora, nós vamos amarrar o nosso fio desse lado, vamos dar sequência e costurar as laterais e aqui em cima. Ó, eu já vim fazendo a primeira carreira aqui. Então, agora, eu tenho que amarrar o fio do lado do avesso para eu dar sequência na segunda carreira, tá? Então, nós vamos amarrar o fio aqui agora. Agora, eu vou devolver, ó, os pontos aqui pra agulha. Vou tirar os pontos.
E vou devolver um a um, devagarzinho aqui, tá? Eu vou devolver todos pra cá e eu volto com vocês. Então, eu estou aqui já do meu lado avesso e eu vou dar sequência no ponto. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira e eu vou começar aqui em ponto meia, porque é a borda, lembra? Aí, eu venho aqui, ó. Deixa eu começar assim. Ó, pronto. Passei pro lado de cá. Então, agora, eu vou vir, ó, meia, meia. E passo o marcador. Aqui, ó. Depois a gente vai esconder esse fiozinho aqui. Então, agora eu vou dar sequência. Ó, eu fiz os 3 meia de borda. Agora, eu tenho que vir e ver o que tá pedindo, ó. Aqui tá pedindo agora 3 meia, porque é intercalado. Tá vendo, ó? Os 3 meias tá aqui. Então, agora eu vou vir aqui e vou dar sequência e vou fazer 3 ponto meia. 1, 2, 3 e 3 tricô. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 3 meia, 1, 2, 3 e 3 ponto tricô. 1, 2, 3. 3 meia, 1, 2, 3 e 3 ponto tricô. 1, 2, 3, 3 meia, 1, 2, 3 e o que sobrou foi a borda, ó, que eu vou fazer em meia. 1, deixa eu arrumar aqui, ó, pronto. 2, foi a bordinha, tá? Tem que colocar o marcador aqui, porque se a gente não colocar o marcador, a gente vai acabar esquecendo. A gente não quer esquecer, mas a gente acaba esquecendo. Então, vamos colocar o marcador já e vamos arrumar aqui, tá? Pronto. Agora, eu vou virar do outro lado. Dando sequência, eu estou agora na terceira carreira. Os 2 pontos de borda em meia, 1, 2, passo meu marcador e vou fazer toda a terceira carreira em ponto meio, porque ela é ímpar. Então, a gente só tá seguindo a sequência, tá? Terceira carreira ímpar. E tomando cuidado para nós não pularmos ponto, não fazermos igual, tá? Tem que ser intercalado, ó, intercaladinho, tá? Pra ficar certinho do lado esquerdo e do lado direito, o ombro. Ó, terceira carreira. Vou aqui até o final. Quando chegar aqui, passo o marcador e vou fazer os 3 últimos pontos em borda, que é em meia. Aqui agora eu vou puxar. E pra essa linha aqui, ó, não ir ficando frouxa, eu já pego a minha agulha de tapeçaria, já coloco ela aqui, e já vou esconder ela aqui, porque se eu não fizer isso daqui, ela vai ficando frouxa, tá? Ó, já vou esconder ela. Aqui dentro. Vou dar um lacinho aqui, um nozinho. Tá? Escondo ela mais um pouquinho aqui entre a trama do fio, pra ela não soltar. Tá? E agora eu venho. E corto. Ó. Pronto. Já escondi, ó. Nem parece, tá? Agora eu dou sequência normalmente. Porque senão ela fica atrapalhando, fica incomodando. Sequência no ponto. Quarta carreira, vou fazer aqui, ó. 3 de borda, 1, 2, 3, passo o meu marcador. Eu teria que fazer agora 3 pontos tricô. Só que aqui, ó, eu tô fazendo 3 meia aqui.
no início. Então, eu tenho que seguir esses 3 meias que eu estou fazendo, seriam os 3 tricô que eu teria que fazer agora da 4ª carreira. Mas eu não vou poder fazer, então eu vou ter que pular e já vou direto pros 3 meias, ó. Eu olho aqui atrás pra mim ver o que está pedindo, ó. Então, eu vou fazer 3 meias, 1, 2, 3. Agora, eu dou sequência, 3 tricô, 1, 2, 3, 3 meia, 1, 2, 3. 3 tricô, 1, 2, 3, 3 meia, 1, 2, 3. 3 tricô, 1, 2, 3, 3 meia, 3 meia, 1, 2, 3. Passo meu marcador e faço 2 meia de borda. 1, 2. E agora, eu vou seguir fazendo isso, eu vou subir até completar as 4 carreiras e meia. Ó, vou mostrar pra vocês. Já fiz 1, 2, estou na 3ª, então eu tenho que fazer 3, 4 e meia. Só que eu tenho que olhar sempre se tá intercalando, ó, pode ver, vai olhando a sequência do ponto. Então, é como eu falei agora na última carreira. Aqui, nós teríamos que seguir, vamos seguir normalmente agora a 5ª carreira, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 11ª e 12ª, e vamos voltar na 1ª carreira. Só que tem que prestar atenção, como nós estamos, esse lado aqui não precisou, esse lado aqui deu certinho, bateu. Só que esse lado aqui, ele é o outro lado, tá invertido. Então, aqui, toda vez que você for dar início na carreira, você tem que prestar atenção em qual que está pedindo, tá? Porque você vai fazer os 3 primeiros sempre em meia. Independente se tiver pedindo na receita tricô, você vai fazer em meia, porque é a nossa borda. E o restante você vai fazer normal, tá? Eu não vou fazer tudo, senão vai ficar muito longo. É só vocês ir olhando e intercalando assim, tá? Então, eu vou fazer e volto com vocês para nós arrematarmos e costurarmos. Então, eu terminei, ó. Vamos contar, eu tinha que ter feito 4 vezes e meio, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e meia, repetição, tá? Lembrando que ele é feito em 12 carreiras, por isso que eu falo 4 vezes e meia. Então, são 3 vezes 12 carreiras e 1 vez 6 carreiras, só que eu corto na metade a carreira. E agora, nós vamos arrematar esse lado, ó. Faz um, faz o próximo, passa o anterior por cima. Joga fora aqui, faço o próximo, passo o anterior por cima, faço o próximo, passo o anterior por cima, faço o próximo, passo o anterior por cima, faço o próximo, passo o anterior por cima. Olha, eu vou arrematar aqui, depois eu volto com vocês. Olha, eu cortei aqui o fio, um pedaço, e deixei um pedaço sobrando, sempre assim, ó. Travei aqui, ó, tá? Ele não tá apertado, ele está bem flexível. Olha como que ficou bonitinho já. Esse lado aqui tá costurado, esse aqui não, nós vamos costurar. Mas olha pra vocês verem como é que ficou o decote aqui, ó. Vendo? Ficou certinho. Esse lado aqui e esse lado aqui agora, nós vamos deixar, nós vamos costurar os ombros e depois a lateral, tá? Vamos lá agora. Olha, coloquei na agulha de tapeçaria. Agora, eu venho aqui, ó, bem no início aqui. Coloco a minha agulha e vou pro lado de cá, ó. Vou no primeiro pontinho aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó, nesse coraçãozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Pega sempre por baixo e venho. Aí, eu venho aqui no próximo, ó, aqui, ó. Puxo. Só que eu não puxo dele fazer assim, não. Eu só puxo levemente pra ele emendar. Emendou, eu paro. Eu sempre costuro assim, as minhas roupas em tricô, senão fica muito grosso do outro lado. Ó. Agora, eu vou para o próximo aqui. Ó, aqui. Puxo levemente,
Vou para o próximo aqui. Olha como que vai ficando. Percebe que você não vê? Olha a costura como que fica. Ó, vou esticar pra vocês verem. Ela fica bem firme mesmo, você pode costurar assim, tá? Ó, e tá casando aqui, ó, quadradinho com quadradinho, quadradinho. Tá casando aqui, então tem que casar as costuras, tá? Eu vou fazer aqui até o final e depois eu volto com vocês e nós vamos arrematar, tá? Olha como que ficou. Olha como que ficou a costura. Tá vendo? Ó, você não vê. Ela fica muito boa essa costura. Gosto muito de fazer ela. Então, agora nós vamos deixar a abertura do braço aqui na nossa cava. Atenção para as numerações. Se você usa o tamanho P, você vai deixar 17 centímetros. Se você usa o tamanho M, você pode deixar 18 até 19, dependendo do tamanho do seu braço. Se o braço for um pouquinho mais gordinho, deixa 19. Se você usa o tamanho G, você deixa 20, 21, tá? Se for o tamanho GG, 22 a 23. E se for o tamanho extra GG, 24 a 25. Aí você vai ver o tamanho da grossura do seu braço, se ele é mais fininho, se ele é mais gordinho, tá bom? Você pode deixar até mais. Eu vou deixar 20 centímetros aqui, que é o que eu sempre costumo colocar pra mim, ó. Eu vou vir aqui e vou deixar aqui, ó, 20 centímetros. E marquei aqui. Pronto. Agora vamos costurar. Agora eu venho aqui e junto os dois, ó. Junto os dois, veja que está batendo aqui, ó, tudo certinho. Agora eu vou vir colocar aqui, eu deixei um fio aqui e eu vou aproveitar esse fio que eu deixei aqui no começo pra costurar. Mas se você não tiver deixado o fio e o fio não for dar, você coloque outra linha na sua agulha, tá? Pronto. É muito fácil costurar quando a gente deixa essa bordinha aqui, ó, no tricô. Ó, isso daqui parece o ponto tricô. Quando a gente faz o meia no avesso e no direito, ele fica assim, igual o ponto tricô. Vou aproximar. Então, nós costuramos igual a costura do ponto tricô. Então, eu vou vir aqui, ó, bem aqui no começo. Agora, eu vou vir aqui, já vou no próximo nó, ó. Agora, eu vou pegar só nozinho com nozinho. Venho aqui nesse nozinho, pego aqui dentro desse nozinho, ó. Venho no próximo nozinho, pego aqui dentro desse nozinho. Ela fica uma costura bem bonita, bem discreta aqui, ó, nesse nozinho. Aí, eu venho aqui e pego nesse nozinho. Venho aqui, pego nesse nozinho. Venho aqui, pego nesse nozinho. No nozinho. Olha como que tá ficando? Que bonita, você estica, ó. Ela fica super discreta aqui e tanto do lado avesso quanto do direito. Eu vou terminar até aqui no meu marcador. Aí depois eu volto com vocês. Pessoal, e a blusa ficou pronta. Olha como ficou bonitinha. Eu simplesmente amei o resultado dela, tá bom? A costura, ó, às vezes, dependendo do ponto, ela fica um pouco tortinha assim, tá? É normal. Porque o tricô, ele é uma malha, né? Isso acontece com viscolaicra, com malha de algodão, quando a gente costura. Então, é super normal, tá? Não pode ficar muito, né? Mas esse caso aqui ficou pouca coisa, tá bom? Mas ficou muito linda, amei, tá bom? Fique com Deus, um super beijo!